38, de 15 a 17. Pastora Anaí, fique na frente, pelo fato do microfone estar bem perto, nós vamos utilizá-la para essa leitura. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faz-me viver. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Glória a Deus. Amém, igreja. Mais uma vez, para reforçar bem, para incutir em nossas mentes. 15 do 38 de Isaías. 15. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faz-me viver. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Mas para que esse texto fique bem contextualizado, repare que quando Ezequias, rei de Israel, ele fala isso para Deus, esse último trecho, a pessoa, não a igreja, mas a pessoa que não tem o conhecimento da palavra, pode trazer à mente a possibilidade de Ezequias ser um homem, ou ter sido um homem que tivesse vivido em pecado. Para que nós tenhamos a nítida impressão de que não é assim, em 38 aí mesmo, capítulo 38 do profeta Isaías, versículos de 2 a 3. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E chorou muitíssimo. Então Ezequias, todos nós conhecemos a sua história. Ele teve a ameaça de Senaqueribe, rei da Assíria. Ele invocou ao Senhor, congregou o povo, apresentou a Deus a ameaça de Senaqueribe, disse: Senhor, não temos forças. Enfim, Deus interviu, ou melhor dizendo, interveio, e o anjo do Senhor aniquilou 185 mil homens do exército assírio. Então, no contexto que nós lemos a princípio, o rei Ezequias está dizendo de forma nítida e clara no 15, que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Então, o rei Ezequias estava convicto de que aquela doença não era proveniente de consequência de pecado, mas era a hora dele. E por isso que nós temos que ter muito cuidado com esse negócio de hora. Então, nesse momento, Ezequias está dizendo: Senhor, veio uma tremenda amargura sobre minha alma, uma úlcera terrível, sobre a qual depois se passa antes pasta de figo, enfim. Então, ele está aqui dizendo o seguinte: Senhor, eu sei que a tua palavra é verdadeira, e o que tu prometeste para a minha vida vai acontecer. Eu morrerei, eu passarei os meus dias tranquilos, na paz, pelo fato de ter sido fiel ao Senhor, pelo fato de ter lutado contra a iniquidade. Eu sei disso. Mas então, ele continua no versículo 16: Senhor,
Por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas, dessas tuas disposições, depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faz-me viver. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova, da corrupção, daquela cova, a sepultura na qual o meu corpo ia apodrecer, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Então, o rei está dizendo a Deus: Senhor, essa amargura foi grande. Eu estou amargurado, eu estou clamando, mas eu sei que tudo isso está nos teus planos. Eu sei que tudo isso, aí ele dá uma palavra que estremece o inferno, que é o 17. Eis que foi para a minha paz. Olha que coisa linda. Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura. Grande amargura. O profeta tinha convicção, o rei tinha aqui a convicção, ele chega a ser profeta oficioso, não oficial, de prática em alguns momentos. Mas, nesse momento, o rei está dizendo ao Senhor que foi para a sua paz. E daqui a pouco você vai ver para o crescimento, para o amadurecimento, que lhe sobreveio grande doçura, brigadeiro, beijinho, não, grande amargura. Foi para a minha paz, Senhor. Foi para o meu crescimento. Amém, amados? Então você conhece a história, Deus se compadece e diz: poxa, ele está clamando. O meu rei, aquele que fez a minha vontade, que me invocou, chamou o profeta Isaías, ele está pedindo para não morrer agora. Tem misericórdia, Senhor. Então eu vou dar mais um tempo para ele. Quantos anos foram dados a Ezequias? 15 anos. Tá bom. Eu vou te ouvir, tu vais ter mais 15 anos, não de vida mansa, não de vida boa, mas eu vou te livrar dessa tua úlcera, que à época era incurável, àquele momento era e foi detectada como altamente grave, a ponto do profeta dizer a ele: arruma a tua casa, te prepara, porque você já vai embora, vai dar uma viajada lá para o encontro do Senhor. Amém. Muito bem. Então, nessa noite, preste bem atenção. Não que toda angústia, a igreja entenda isso, não que toda amargura, não que toda tribulação seja dada em termos de doença. Não é isso. Esse caso de Ezequias foi específico, foi uma doença. Amém? Muito bem. Glórias ao Senhor. Nessa noite, então, atentemos para o seguinte. Salmos 119, 67, Salmos 119, um texto também muito usado, Salmos 119, versículo 67. Quantos encontraram? Amém, amados? Glórias a Deus. Eu pedi que o Eduardo Guerra lesse aqui na frente, por gentileza. Antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora guardo a tua palavra. Obrigado, Eduardo. Obrigado, meu irmão. Olha lá. Simples. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O que aprendemos nesse texto é: quanto maior for a aflição, quanto maior for a provação, quanto maior for a angústia, a tribulação, a adversidade, será sempre para Deus um instrumento de correção, de disciplina, de ensino, de educação. Será sempre um momento em que Deus está provando o seu povo, a sua igreja. Então repare, antes de ser afligido, antes de sofrer alguma intempérie, alguma angústia, alguma provação, eu andava errado.
Esse texto aqui significa que ele não andava aprumado, que ele andava meio oscilante, zigue-zagueando, sem firmeza de propósito na palavra. Muito bem. Mas agora, o que significa isso? Depois de afligido, guardo a tua palavra. Meu irmão, quanto maior for o nosso, o teu apego à palavra na hora da adversidade, maior será, preste bem atenção nisso, maior será a tua vontade, que o Espírito Santo, por ver a tua obediência, vai injetar em ti o querer e o realizar. Maior será o teu apego à palavra de Deus. Então, quando a membresia ouve isso, ela pode dizer, eu sei que o maior impacto, a maior prova vem sobre líderes, mas o Senhor quer te dizer nessa noite que toda a aprovação que nós também passamos, ela se torna extensiva em termos de bênção à igreja. E você vai entender por que isso. Então, nessa noite, nós estamos vendo que à medida em que eu sou afligido, se eu for firme, se eu tiver propósito com Deus, Ele vai me dar ânimo, força para guardar a palavra dEle. E você vai o quê? Crescer, amadurecer, aperfeiçoar-se no Senhor. A cada adversário enfrentado vem uma vitória ou uma derrota. Porém, se tu vences no Senhor, tu te tornas fiel guardador de sua palavra. Passa a amar a palavra, porque você vai amá-lo, sabedor que você não tinha merecimento para isso. E esse foi o papel do rei Ezequias. Ele fez a vontade de Deus, ele fez tudo o que Deus queria. E no momento de sua morte, lá no fim, ele disse assim, eu sei que o Senhor tem misericórdia, eu sei que o Senhor livra a minha alma e que joga para trás de si os meus pecados. Em que sentido? À medida em que você guarda a palavra, que você faz a vontade de Deus, mas Deus te ama. E mais Deus vai te proteger, te fazer crescer na palavra e jamais vai imputar ou lançar em rosto pecados confessados e deixados que atingiram a misericórdia de Deus. Então o rei foi muito humilde ali. Senhor, obrigado. Glórias a Deus pelo Senhor. Então nessa noite, já lido, Salmos 119, 67, nos dá essa visão. 71 aí mesmo dos Salmos, 119, 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, a aflição, a angústia, a tribulação, segundo a vontade de Deus, é boa ou má para nós? É boa, irmãos. Deus está nos dando oportunidades para que nós apresentemos a Ele a nossa fidelidade. Em vencendo os adversários que vêm ao nosso encontro, nós damos provas a Ele de que amamos a sua palavra. Então, sofrer segundo o plano de Deus, segundo o projeto de Deus, não como consequência de pecados, mas como a vontade do Senhor. Então, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, sendo afligido, nós aprendemos a guardar a palavra. Sendo afligidos, nós aprendemos a guardar os seus decretos, as suas ordenações, os seus preceitos. Então, igreja amada do Senhor, à medida que você está vivenciando, congregando, adorando, cultuando, você se torna partícipe com aquele que te instrui, com a liderança que te instrui na palavra. E tu vais auferir, tanto aqui quanto na glória, todas as vitórias dos teus preceptores, dos teus líderes, dos que te instruem na palavra. Amém? Muito bem. Agora vamos lá então. Segunda aos Coríntios, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 4.
Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu pediria que nessa noite o pastor Paulo Giovanni nos pudesse ler Segunda aos Coríntios, capítulo 4. Amém, amados? Agora, atentem bem para essa leitura do nosso pastor, e eu estou demorando um pouquinho de propósito, para que você acompanhe bem essa leitura de 2 Coríntios 4, versículos de 1 até ao 12. Pediria que o microfone fosse levado rapidinho ao pastor Paulo. Pelo que tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Obrigado. Leitura tremenda, nós conhecemos. Não vou repetir toda, não. Vou pegar o versículo 1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Não desfalecemos. Não desfalecemos. Amados, essa palavra é simples. Ela está nos mostrando que esse ministério, delegado àqueles que o abraçaram, e que se tornaram cabeças, líderes, dirigentes, ele é dado para que atinja, para que repercuta, para que traga a igreja para essa vida, para esse amor no Evangelho. Então não devemos desfalecer, não devemos desviar, apagar, retroceder, devemos continuar. Versículo 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. É claro e lógico que no mesmo espírito, a membresia, o corpo, vai discernir se o seu pregador, seus pregadores, sua liderança, que propõem a palavra, que pregam a palavra, pregam realmente a verdade, pregam realmente a glória de Jesus, pregam realmente essa visão de Deus pela manifestação da sua verdade, evitando as coisas escondidas, ocultas, que até por serem isso são vergonhosas, mas andando de consciência limpa diante da igreja. Olha que coisa linda. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus
pela manifestação da verdade. Então, o papel não só nosso de liderar significa nos recomendarmos à consciência da igreja, tanto quanto a membresia, ao absorver, ao pegar esses ensinamentos úteis para a correção, disciplina, educação, ensino na verdade, possa também nos dar alegria pelo seu testemunho, pelo seu comportamento, pelas notícias que ouviremos dela, membresia, e que alegria é quando vemos, poxa, lá no lugar tal, lá no lugar XY, o irmão, a irmã se ouve poderosamente, se ouve maravilhosamente. Amados, então nós, quando estamos dirigindo, ministrando, liderando, estamos nos recomendando à consciência da igreja, na prática da palavra da verdade. Então a igreja discerne, a membresia capta e o Espírito Santo testifica que nós somos ministros de Deus. Muito bem. Versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais os que se perdem, o Deus com D minúsculo deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, em nosso meio e no meio de todas as igrejas, existem pessoas incrédulas, amados. Existem pessoas que imaginam que todos, tanto quanto eles, vivem em mundano proceder. Vivem de forma mundana. Então eles não dão crédito a essa palavra, porque o Deus desse século, o diabo, o inimigo, os cegou. Pelas suas próprias concupiscências, pelos seus próprios desejos, Deus os cegou, para que eles não entendam a verdade do evangelho. Então o Senhor está dizendo, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, o qual é o reflexo do próprio Deus. Versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então, qual é o papel do líder, da liderança, dos pastores, presbíteros, de todos aqueles ministros que pregam a palavra? É não pregarem a si mesmos, os seus interesses, os seus partidarismos, as suas preferências. Mas olha que coisa linda. Todos nós temos consciência disso, queridos. Olha que coisa linda. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos que pregamos como vossos servos, por amor de Jesus. Então nós, pregadores, líderes, mestres, presbíteros, ministros, nós somos servos da membresia, por amor de Cristo. Por isso não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a verdade de Cristo para a glória dele. Quantos estão entendendo? Amém. Versículo 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, das trevas do mundo fomos trazidos para a luz. Dentro da igreja que é luz, nós resplandecemos para a glória dele. E nós que somos feitos e constituídos para a glória dele, nós resplandecemos, nós colocamos a iluminação do conhecimento da glória de Deus na presença de Cristo, para o bem da igreja. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então todos nós, como seres humanos, como vasos de barro, como iguais a você, membresia, somos constituídos para ter esse tesouro, o evangelho, o ministério da reconciliação, a palavra da verdade, para ajudar a igreja a ir para a glória junto conosco. Nós temos esse tesouro, olha que coisa tremenda, clara, óbvia, em vasos de barro.
Glórias ao Senhor. E nesse momento, queridos, preste atenção para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, quantas vezes eu fico maravilhado, vocês também, nós também, quando eu vejo o nosso amado pastor Gabriel, pastor Anailfe, pastor Paulo Giovanni, a ministra Jamile, Yuri, todos os pregadores, missionária Mara, sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós dizemos, eu conheço, é de carne e osso, é meu irmão, é igual a mim, mas a excelência do poder está saindo da boca dele, da palavra, e nós então passamos a nos amar com ternos afetos e misericórdias. Passamos a nos admirar na palavra, no Senhor, sabendo que Ele usa as nossas vidas para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você olha e diz, poxa, o pastor Afrânio não teria condições humanas de nos ensinar isso. Isso vem de Deus, isso é de Deus. Pastor Gabriel, pastor Paulo, todos os pregadores, queridos presbíteros, são usados por Deus, para que a excelência do poder venha dele. E por isso nós devemos evitar tudo isso que foi descrito antes, para que sejamos fiéis, depositários da palavra de Deus, para transmiti-la àquele que nos ouve. 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Olha lá, igreja, de 7 a 9 são situações que devem reverberar, ecoar, transmitir na vida do pregador, do líder, a vitória de Cristo. Olha lá, aqui essa palavra, claro, é para todos nós, mas ela incide especificamente sobre a liderança, sobre aqueles que estão dirigindo. Olha que coisa linda, preste atenção. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Se você vir, se eu vir, se nós vermos alguém, meu Deus, eu estou angustiado. Eu não posso pregar. Isso nunca aconteceu aqui, tá, amados? Não, você sente a pessoa desfocada, porque ela está sendo atribulada. Ela não pode deixar que esse adversário a iniba, a angustie, a ponto de ela não se tornar útil para ministrar a palavra. Então, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Não angústia, irmão, ela não nos dominará. Nós estaremos sempre confrontando a tribulação, porque sabemos que ela nos traz um bem, e também o bem para a igreja. Eu sou instrumento de Deus para abençoar a igreja. Amém? Então, vamos lá. Perplexos. Não há momentos e não há notícias que trazem perplexidade na tua vida? Surpresas, coisas meio atabalhoadas, mas nesse momento, olha o que o apóstolo nos diz no Espírito, olha que coisa linda, perplexo, meu Deus, eu não pensava isso, porém não desanimados, nunca percamos o ânimo, tanto membresia quanto igreja, de ministrarmos, de pregarmos, de vivermos a palavra, porque o Senhor nos proporciona esses entraves para que cresçamos. Amém, queridos? Então, atenção. Olha que coisa linda. Perseguidos, porém não desamparados. Jamais igreja, jamais líder, jamais pregador, jamais membresia. Em qualquer lugar que tu queiras ser testemunha do Senhor, viver com a tua vida a palavra, ser realmente aquele que vai ministrar as verdades de Deus, saiba que apesar de perseguido, o Senhor jamais vai te desamparar. O Senhor não desampara aquele que, pela palavra, glorifica o nome dele. Então, meu irmão, nunca se sinta desamparado. Liderança, nunca se sinta desamparada, porque Deus não vai permitir e não fará e não terá intenção de te desamparar, em que pese você está sendo perseguido. Abatidos, porém não
destruídos. Então nunca se sinta destruído. Não, irmão, não tem a menor condição. Não, vamos. Eu estou lá, eu vou continuar firme. Porque em que pese eu estar abatido, não é isso? Eu não serei destruído. Agora repare no 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que é morrer e o morrer de Jesus? Ele morreu para o pecado. Ele enfrentou o pecado e se fez pecado por nós. Mas a sua vida foi tão íntegra que ele disse: quem dentre vós me convence de pecado? Então ele foi fidedigno e ele quer que nós levemos no nosso corpo mortal o morrer dele, para que também na vida, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, a vida de Jesus em nosso corpo. Olha o 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aqui está muito claro, e eu vou para o 12 para que você entenda algo. De modo que em nós opera a morte. Em nós, líderes, igreja, em nós que somos preceptores, dirigentes, pregadores, líderes, opera o quê? A morte. Nós nos negamos, nós nos colocamos inteiramente nas mãos do Senhor, porque sabemos que Ele é maravilhoso, Ele é glorioso quando fazemos isso. Somos o menor e servimos a todos. Nós, então, carregamos em nosso corpo, olha que coisa linda, de modo que em nós opera a morte, mas em vós, membresia, a vida. Então, quando nós estamos sofrendo, somos atribulados, somos perseguidos e carregamos conosco o morrer de Cristo, tanto quanto você é membresia, mas em nós que somos os gestantes, partejadores da igreja, sentindo dores de parto pela membresia, em nós opera a morte, mas isso redunda em vocês vida. Nós somos considerados como nada, mas vocês são considerados pelo nosso morrer, pelo nosso não ser nada e dependermos do ministério, vocês são a nossa glória. E Deus, por nossa causa, te dará riquezas, te dará vida, te dará bênçãos lá fora, no teu emprego, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, para que você tenha vida, vida com abundância, para que o Senhor te abençoe e você retribua a Deus com e no seu ministério, dando aquilo que é devido, devolvido a Deus, para o bem daqueles que morrem por sua vida, aqueles que se dão por sua vida. Então em nós, líderes, opera a morte, mas em vós, igreja, opera a vida. Opera a vida. Quantos estão entendendo isso? Esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, é nos dado para que não desfaleçamos, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então nós estamos prontos sempre a morrer, sempre a ser desonrados, sempre a padecer, para que a igreja viva livre, para que a igreja cresça, para que a igreja seja abençoada. Até aí tranquilo, igreja? Amém. Então vamos lá, estamos já em rota, mas temos um bom momento pela frente. Filipenses, capítulo 1. Gostaria que o nosso Anderson, assessor, tipo um raio, fosse lá com o nosso pastor Gabriel. Filipenses 1, de 15 a 26. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente,
julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. O que hei de escolher? Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. E foi essa leitura. Olha que coisa linda. Eu vou colocar um textinho aqui para contextualizar essa palavra do pastor Gabriel na palavra. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ouçam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Foi lido pelo pastor Gabriel. Paulo estava preso. Paulo estava, obviamente, num presídio e escrevia a Filipenses. Então ele está dizendo algo extraordinário, já lido pelo nosso pastor. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes que fazem de boa vontade, no 16, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aquele, contudo, ou aqueles que pregam por inveja, porfia, contenda, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar, levantar a tribulação às minhas algemas. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Em libertação. E olha o que é lindo, preste atenção. Segundo 20, a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amados, o apóstolo Paulo estava colocando assim, olha, as minhas algemas, as minhas perseguições, as minhas prisões, me dão um amadurecimento. Eu estou agora pegando toda a palavra e chacoalhando para que nós tenhamos uma ideia. E amadurecimento, tanto para mim quanto para a igreja. Porém, alguns usam e pregam Cristo insinceramente, tentando levar e suscitar estímulos às minhas algemas. Olha aí, ele está preso porque errou. Olha aí, ele está sendo perseguido, alguma coisa de mal ele fez. Olha aí! Aí começa a flechar o Paulo. Começaram a jogar setas. E Paulo disse, que importa se Cristo está sendo pregado? Amados, aí ele fala, olha que coisa linda. Ele fala que pela pregação do Evangelho, o irmão, vendo-o preso por minhas algemas, tem a ousadia de falar com mais desassombro a palavra. O que é que ele queria dizer? Igreja, à medida que tu vires, não é, a liderança, ou o teu líder, o apóstolo Paulo, em prisões, em cadeias, por amor de ti, pregando o Evangelho, falando de Deus até na cadeia, escrevendo a carta aos Filipenses, louva a Deus e prega com mais desassombro, tu que estás livre. Tu que vês a tua liderança morrendo pela palavra, toda a tua liderança, para que tu vivas
prega o evangelho com desassombro. Poxa, se eles que sofrem, se eles que se negam, se eles que não têm nada nesse mundo, herança nesse mundo, sofrem, poxa, nós somos o resultado desse ministério. Vamos pregar com maior desassombro, vamos ter como exemplo, vamos segui-los na palavra. Então ele diz que preguem com mais desassombro a palavra do Senhor. Amém, igreja? Nessa noite, preste bem a atenção. No Filipenses, na carta de Filipenses, capítulo 1, aí mesmo onde o pastor, nosso amado pastor Gabriel leu, a partir do 15, ele leu assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, por fia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Mas levante os olhos para o 14, que de propósito não, mas para remir o tempo. 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, por que Deus permite que sobre a liderança se impacte uma perseguição, uma maior incidência de tribulações? Para que você se estimule, para que você, membresia, se alegre e veja no exemplo da liderança. Quando ele fala em morrer, é renunciar a esse mundo, é viver pela fé, é consagrar-se ao evangelho, é estar fazendo a obra. Então você diga: poxa, se eles são receptáculos da palavra, transmitem para nós, se eles vivem, se eles falam dessa forma, se eles são de fato assim, nós que somos livres para fazermos o que quiser, andar, angariar recursos, trabalhar, preguemos com mais desassombro, sem medo, a palavra do Senhor. Então Paulo estava dizendo: uns pegam as minhas tribulações para crivarem de setas, mas outros pregam a palavra com verdade, por amor à palavra, por amor a Cristo, por amor à igreja, como servos da igreja. Amém, queridos? Isso é para todos nós e nós não estamos aqui absolutamente trazendo nenhum tipo de comparação. Nessa noite, quantos estão entendendo? As algemas de Paulo, angústia, tribulação, aflição, se tornariam estimuladoras à igreja. Quer estando livre, poderia falar com mais desassombro. Que estando livre a igreja poderia falar com mais desassombro a palavra da verdade. Sabedora a igreja de que mesmo em suas algemas, Paulo glorificava Jesus, pregava o evangelho. E você e nós, estando livres, e você, membresia, estando livre desse ministério que é renunciar, alguém diria: pastor, eu quero, não é? Aí nós diríamos assim: amém, meu irmão, mas dura coisa tu pediste. Amém, queridos? Mas isso é para a honra e a glória do Senhor. Qual é a verdadeira intenção? Qual é a verdadeira intenção, irmãos, de uma liderança saudável, abençoada? Vamos lá para 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, texto também muito conhecido da amada igreja. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, de 1 a 12. E depois dessa leitura, nós vamos fazer algo. De ficar de pé, movimentar um pouquinho. 2 Coríntios 11, de 1 a 2. Quantos encontraram? Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Essa, com certeza, é a intenção desse ministério. Não é só do pastor Afrânio, não. É de todo o ministério que prega, que ministra. É ver a igreja, queridos, subir com o Senhor, apresentada ao Senhor virgem, pura, de um só esposo, que é Cristo. Daí suportarmos a doutrina, daí suportarmos a exortação, daí suportarmos o que diz a palavra. Toda a escritura é útil para o ensino, para a correção, para a admoestação, para a educação. Amém, amados? Não é fácil, mas você, nessa noite,
está aqui sendo abençoado, está aqui recebendo graça, misericórdia e bênçãos na sua vida. Amém, queridos? Porque suporte a nossa loucura, a loucura dos líderes, que é pregar esse evangelho como ele é. Porque zelo, o evangelho zela, o ministério zela, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só Senhor, que é Cristo. Amém, amados? Não usando de linguagem de bajulação, de partidarismo, de facção, mas a palavra que una, que congregue, que unifique o corpo de Cristo. Fiquemos de pé momentaneamente, fiquemos de pé por gentileza. Eu já pediria que nós fizéssemos assim. O irmão Anderson, que está aqui na frente, vai ler Efésios 4, de 17 ao 24, bem no sentido, e depois eu peço que Hebreus 13, de 18 a 21, seja lido já por nós. Eu lerei junto com vocês. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém. De pé ainda, todos nós, queridos membros e líderes, temos que definitivamente nos despojar do velho homem, do engano, da cobiça, do pecado, para que nos revistamos do novo homem, criado, formado segundo a verdade do Evangelho de Deus, verdade da palavra. Essa é a condição indispensável para que você seja o membro mais apto a qualquer momento para dirigir, para ser o total testemunho da verdade do Senhor. Não podemos viver como ímpios, como incrédulos, no meio do povo de Deus. Não prevaleceremos, amém? Os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Pastor Anailf, ministério já se prepara. Hebreus, capítulo 13. 18 até ao 21. Mas eu quero ler logo o 17, que vocês já conhecem, obedecer aos vossos guias, obedecer aos vossos líderes, em algumas traduções, vossos pastores, presbíteros, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Perfeito. Vamos agora ao 18. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Querido, tendo boa consciência de prática da palavra, você vai viver com seus irmãos dignamente. Então não se preocupe, viva esse evangelho, para que você tenha uma boa consciência, para com você mesmo. Rogo-vos, com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Se você examinar, não é preciso ver agora, lá em Filemon, que só são versículos 21 e 22, você percebe que o autor de Hebreus é Paulo, sem dúvida nenhuma, amém? Nunca tenha dúvida disso, foi Paulo está sacramentado e lá no céu, quem tiver dúvida de Jesus vai dizer, foi Paulo, meu irmão, foi Paulo, amém?
para que vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. O que Paulo está dizendo, irmão? Quanto maior for a unidade da igreja, quanto maior for a anuência da membresia à palavra, quanto maior for a fidelidade da igreja à palavra, os perseguidos, os prisioneiros serão restituídos mais celeremente ao seio da igreja, porque as orações da igreja serão ouvidas pela sua unidade e comunhão, amém? Por isso que Paulo escreve isso: orai por nós, pois estamos persuadidos, convencidos de termos uma boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Que coisa linda. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, nessa noite, que nos trouxe vida, para que tenhamos a convicção de que essa palavra foi útil ao ensino, à educação, à exortação. Senhor, seja conosco a cada dia. Essa palavra exige renúncia. Essa palavra, Senhor, dói na carne, dói naqueles e nas intenções que são alheias ao teu evangelho, mas o Senhor resgata, o Senhor transforma, o Senhor despoja o homem do velho homem, e se ele quiser, se ela quiser, se o ser humano que assim procede quiser, o Senhor fará você, meu irmão, ser de fato uma nova criatura, compromissada, única e exclusivamente com a verdade em termos de vida. Tuas decisões serão na palavra, tua palavra será na palavra, os teus acordos e alianças e pactos serão na palavra, e Deus te abençoará desde agora e eternamente. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Rei.